A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Lâmpada para os Meus Pés. Aqui quem fala com você é o pastor Fred Lopes e é uma felicidade, uma honra muito grande te receber aqui no nosso canal, aqui no projeto Lâmpada para os Meus Pés. Hoje, dia 27 de fevereiro do ano de 2021. Você, meu amigo, meu amado irmão que está nos acompanhando desde o início, ou seja quanto for que você tem nos acompanhado aí na leitura da palavra, muito obrigado pela sua presença. Espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra santa e viva. Se é a sua primeira vez aqui, se trata de um projeto de leitura bíblica para o ano de 2021, onde vamos ler toda a Bíblia, o Antigo Testamento uma única vez e o Novo Testamento duas vezes, sendo que a nossa leitura nós fazemos um pouco diferente. No Novo Testamento aí nós lemos o Evangelho, vamos para a carta, voltamos para o Evangelho e vamos para outra carta, para ficar algo mais tranquilo, mais gostoso de praticar a leitura. Seja muito bem-vindo. Se quiser iniciar lá no comecinho, vai lá nos primeiros vídeos. Se quiser começar daqui, vamos junto todo dia. O importante é ler a palavra do Senhor todos os dias. Amém? Hoje nós vamos ler no Antigo Testamento os últimos 2 capítulos do livro de Êxodo, capítulos 39 e 40. Amanhã partimos para Levítico. E vamos ler capítulo 2 de Lucas, que iniciamos ontem. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade, Pai, de lermos a Tua Palavra. E pedimos que o Senhor abençoe a nossa santa leitura. Que Teu Espírito nos oriente, nos dê sabedoria e discernimento de tudo aquilo que lemos em nome de Jesus, Pai. Toca o nosso coração, Pai. Grava as Tuas palavras em nós. Nos dá maturidade, sabedoria, crescimento. Frutifica, Pai, de alguma forma a Tua palavra que é viva. Transforma, liberta, Pai amado. Faz o que tiver que fazer, a Tua vontade. A Tua vontade que seja agradável aos nossos olhos. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos para que possamos ver, enxergar. E a nossa boca para que podamos falar, Pai, das coisas que estamos vendo e aprendendo nesses dias. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, meu amado. Abra sua Bíblia, então, sua espada lá no livro de Êxodo. E vamos para a leitura em nome de Jesus. Vamos lá, então. Êxodo capítulo 39, verso 1. Vamos que vamos. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino de obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra do ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra de estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras, a ordem sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. Versículo 11. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, da obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral dos engastes de ouro as 2 argolas de ouro e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral.
E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral. Na sua borda interior oposta à estola sacerdotal, fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Verso 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era arrematada com a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda das sobrepeles fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a borda das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda das sobrepeles, para se usar ao ministrar segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Essas campainhas que eles estão falando são sininhos, tá, meus amados? Verso 27. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino e os calções de linho fino retorcido. E o cinto de linho fino retorcido de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. Aleluia. E ataram-na com um cordão de pano azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, verso 32, assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os teus utensílios e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Finalizamos aqui o capítulo 39 do livro de Êxodo. E agora vamos para o último capítulo de Êxodo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 40, verso 1. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com um véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e enche-a com água. Depois arme um átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagre o altar. O altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte e consagre-a.
Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vistam Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Verso 21. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Verso 31. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Finalizamos aqui para o glória do Senhor Jesus, os capítulos 39 e 40 do livro de Êxodo e todo o livro de Êxodo. Amém? Amanhã, se Deus permitir, agora iniciamos Levítico. Amém? Então vamos agora lá para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento continuaremos a leitura de Lucas. Iniciamos ontem o capítulo 1 e hoje vamos lá então, Lucas, capítulo 2, verso 1. Vamos que vamos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa a encontrar Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Verso 21. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Verso 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a despeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Nós vemos como Deus é maravilhoso e perfeccionista em cada detalhe da história, cumprindo todas as profecias
ditas antes pelos profetas a respeito de Jesus. Jesus cumpre cada profecia ao pé da letra, cumpre cada detalhe da lei desde o seu nascimento até a sua morte. E nós vamos vendo isso nas histórias dos evangelhos, conforme lemos em Mateus, profecias se cumprindo, detalhes da lei sendo mantidos. Nós vemos em Marcos da mesma forma. E agora nós vemos agora em Lucas novamente da mesma forma, com mais detalhes, riqueza de detalhes, porque o Dr. Lucas escreve com precisão os detalhes e os testemunhos que ele recolhe das pessoas que foram testemunhas oculares e que andavam com Jesus naquela época. Nós damos honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, o menino Jesus aqui com 12 anos de idade, já respondendo, fazendo perguntas de gente grande, né? E respondendo a sua mãe nesse momento não com desobediência, mas respondendo como o Cristo, porque ele era Jesus sim, mas ele também era Cristo, o Filho de Deus. E responde para Maria: vocês não sabiam que eu estava na casa de meu pai? Ou seja, estava na casa do meu Deus, meu pai, o nosso Deus, o seu Deus. E ali ele responde como Cristo, mas logo a palavra em seguida não deixa de completar, para que não pensemos que é uma desobediência ao pecado. Jesus era submisso a seus pais em todos os detalhes e Maria sempre guardava isso no seu coração. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e glorificamos ao Senhor, te agradecemos por esse dia, pela Tua palavra que é santa e pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Pai, que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração. Tanto o cuidado que o Senhor dá ao Teu servo Moisés, a Arão, seus filhos e a todo o povo, todo o cuidado e perfeccionismo com a sua obra, todo amor e carinho, benfeitorias, obras muito bem feitas, com muitos detalhes de riquezas, de que o Senhor merece estar em primeiro lugar e merece tudo de bom de nós. E vemos agora o Teu Filho Jesus cumprindo todas as Tuas ordens, todos os detalhes conforme a perfeição da Tua palavra. Nós te agradecemos, louvamos e glorificamos ao Teu santo nome, porque o Senhor tem nos abençoado. Peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos, ó Pai, nesses dias, em nome de Jesus, principalmente aqui na nossa cidade de Goiânia, né, onde nós estamos, a nossa comunidade local, e onde estamos aqui com todos os irmãos que a maioria estão participando, em todo o estado de Goiás. E que o Senhor possa estar nos livrando, nos protegendo dentro das nossas casas, nesses 7 dias que se seguirão desse lockdown, desse decreto estadual. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e é soberano sobre todas as situações. Sabemos que o Senhor tem controle total, então descansamos em Ti. Descansamos na Tua força, no Teu poder, na Tua soberania, na Tua onipresença, onipotência, na Sua onisciência. Nós descansamos porque o Senhor é Senhor dos senhores, majestoso, glorioso, Deus de glória e poder. Santo é o Senhor, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, sabedor de todas as coisas. Nós agradecemos ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós nos despedimos aqui em nome de Jesus, de mais um Lâmpada para os meus pés. E te agradeço muito pela sua companhia, você que esteve comigo aqui até o final. Se você não saiu do canal, você tem mais uma oportunidade, vai lá, segue o canal, clica no sininho para ser sinalizado e curte para que o vídeo seja reforçado e o material seja reforçado em nome de Jesus. Compartilhe com todo mundo da sua família, amigos, WhatsApp, redes sociais, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Amém? Aqui eu me despeço. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para mais um Lâmpada para os meus pés. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima.